everyone! Eu sou a Paty Gonçalves e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre cognatos. O que são cognatos? Cognatos são palavras que têm a mesma origem. Então, o que significa? Que elas vieram da mesma língua, que elas vieram da mesma origem e que elas são muito parecidas tanto no inglês quanto no português. Ela só tem algumas adaptações para adequar as regras da língua em questão. Então, eu vou ensinar para vocês hoje 24 palavrinhas para vocês já saberem quando vocês olharem para elas. Quando vocês começarem a entender o padrão, muitas outras palavras, na hora que vocês baterem o olho, vocês vão saber que são cognatos. Uma coisa muito importante para vocês prestarem atenção é que nem tudo são flores, fora os nossos cognatos, que são as nossas maravilhosas palavrinhas que são iguais ou muito parecidas, nós temos os falsos cognatos. Os falsos cognatos, que eu vou fazer um outro vídeo sobre eles, são palavras que são muito parecidas, porém têm significados completamente distintos. Mas não vamos nos preocupar com os falsos cognatos agora. Vamos só ficar felizes com os cognatos, tudo bem? Vou passar algumas palavrinhas para vocês. O primeiro padrão que vocês têm que notar são de várias palavras da nossa língua que terminam com ão, aotil. Aotil não existe em 99% das outras línguas, ele existe só na nossa. Então, quando eu tenho um ão na nossa língua, no inglês, em geral, vira I-O-N. Então, o meu ão vira I-O-N. Vamos de exemplo? Então, primeira palavrinha que eu vou ensinar para vocês, instituição. Instituição no português e em inglês é institution, que escreve quase igual. Vamos com outra palavrinha? Vou fazer uma sequência de palavrinhas agora, todas com terminação ão, e eu quero que vocês acompanhem comigo. Então vamos lá. Eu tenho mission, preparation, television, formation, innovation, competition, composition e reaction. Gente, não se incomodem muito se eu olhar para baixo, porque eu não consegui decorar 24 palavrinhas na ordem para eu conseguir falar para vocês na ordem certa. Então essas foram as nossas palavrinhas terminadas em ão, tá? Além disso, eu tenho um outro padrão. O outro padrão são as nossas palavrinhas que terminam em IA e que não são verbo. Então essa parte é muito importante. Por exemplo, gostaria não entra nesse pacote, porque gostaria é um verbo e aí a regra é outra que um dia desses eu vou ensinar para vocês também. Então eu quero palavras que terminam com ia, que não são verbo. Vamos de exemplo? Economia. Economia termina em ia. O que eu faço com isso no inglês? No inglês não tem essa terminação ia, que terminação que eu tenho? Y, que tem o som de I. Então é quase como se a palavra terminasse antes da última letra, antes do A. Por exemplo, economia fica economy. Eu tenho a minha profissão inicial, psicologia, fica psychology. Eu tenho history, astronomy, comedy e theory, entre muitas outras palavras que terminam em ia no português e tem Y no final. Gente, eu tô dando essas diquinhas de final, mas a parte mais importante é vocês prestarem atenção na parte principal da palavra, porque é essa que tem a mesma origem e independente de entender o sufixo, vocês têm uma ideia do que tá falando. Tem até uma diquinha também que eu vou dar do inglês, que não tem a ver com o cognato, mas que é quando a palavra termina com li, que é L-Y, que em geral significa mente. Por exemplo, se eu tenho a palavra approximate, que é aproximado, também é um cognato. Se eu falo approximately, eu estou falando de aproximadamente. Eu só peguei a palavra original e acrescentei o li e virou mente. Por que eu tô falando isso? Porque principalmente quando a gente está quando a gente está lendo textos científicos, tem muitas e muitas palavras com terminação li. Mesmo que quando eu leia
não exista a palavra em si com mente no português, se eu entender o que ele está querendo dizer já é suficiente. Por exemplo, slow. Slow é uma palavra que não é cognato, mas é uma palavra que significa devagar. Se eu falo slowly, eu brinco que a tradução é devagarmente. Claro que a gente falaria vagarosamente, mas você decorar que slow pode significar vagaroso ou devagar, é melhor decorar de uma forma só. Então sempre pensa com sentido de mente, mesmo que a palavra não exista no português, que você vai entender o que eles estão querendo dizer. A quarta dica são de palavras terminadas com IAL. Por exemplo, essencial no português, como que é em inglês? Essential. E a parte boa sobre essas palavras é que elas, em geral, só mudam a pronúncia. Elas são muito parecidas com o português. O máximo que pode acontecer é que mesmo tendo esse som de chial e no português eu tenha C-I-A-L, pode ser que para transformar a palavra em inglês eu tenha que trocar por T-I-A-L. E eu vou dar um exemplozinho desses para vocês. Vamos ver as palavrinhas? Então eu tenho crucial, special, social, potential, e potential é exatamente o exemplozinho que eu falei para vocês. Potential em português, potencial é com C, e quando eu passo para o inglês vira potential com T, mas o som fica o mesmo som como se tivesse escrito com C. E material, todas as palavras que escrevem praticamente idêntico ao português e que vocês batendo o olho vocês já identificam. Às vezes os alunos têm um pouquinho de dificuldade com os cognatos na hora de fazer a pronúncia, porque se eu tenho uma palavra que é igual na minha língua, o meu cérebro quer ler na minha língua. Mas isso é hábito, com o tempo vocês vão pegando a manha para ler no inglês. E a última diquinha são de muitas palavras que a gente tem no português que termina com E, O ou A. Isso é uma regra? Não. Mas vamos pensar como uma regra para servir de dica para várias palavras. No inglês eu nunca vou ter um fim de palavra que seja ti, por exemplo. Importante, que é como a gente fala, né? A gente fala importante. Mesmo que eu tenha um ezinho no final da palavra, o meu som vai morrer na consoante. Então, por exemplo, importante no português vira important no inglês. Eu tiro a última letra. Nesse caso, eu tiro para escrever também. Mas vou dar um exemplo que a gente não tira. Futuro. Futuro no inglês, ao invés de só tirar o O, eu vou tirar o O e acrescentar um E. Porém, esse E eu não leio. Eu falo future. Eu troquei o O pelo E, porém o E eu não leio. Eu termino como se fosse com R. Mais palavrinhas. Relevant, success. Success, apesar de escrever bem parecido, tem um sonzinho bem diferente do português e que os alunos têm bastante dificuldade por causa desse success. Primeiro lê devagarinho, lê as duas metades, então success. E aí com o tempo vocês vão lendo um pouquinho mais rápido para vocês conseguirem falar a palavra com facilidade, tá bom? Success. E eu tenho different e music. Mais duas palavrinhas também que eu só tirei a última letra. Gostaram de saber sobre os cognatos? Existem milhares de cognatos e a melhor forma de a gente identificar é lendo. Então, quanto mais vocês puderem ler notícias ou qualquer texto em inglês que vocês encontrarem, vocês vão começar a pescar os cognatos. Que tal vocês fazerem esse exercício? Pega um textinho qualquer na internet e a parte mais legal de tudo isso é que se você pegar um texto com um nível elevado de inglês, é capaz de vocês encontrarem mais cognatos, porque as palavras que a gente tem mais em comum são as palavras que têm origem do latim e são as palavras que para eles são mais complexas. Então tem mais chances de vocês encontrarem mais cognatos em textos com inglês mais elaborado. Testem agora, peguem um textinho qualquer e procurem quantas palavras vocês conseguem deduzir o significado. Claro que isso não resolve o problema de saber falar inglês ou não, mas isso amplia o vocabulário de vocês numa velocidade muito maior. Então aproveitem e se tiverem dúvida de alguma coisa eu estou à disposição. Bye bye!